Antes de começar o seminário de hoje, melhor dizendo, já começando, queria recomendar a vocês a leitura do livro da nossa colega Marilúcia, em parceria com Marco Aurélio, que acaba de ser publicado, sobre a operatividade da psicanálise vivida por Henrique Pichon Rivière. Vocês sabem que ela se encontra ali ao fundo. E ela também é autora de um livro que foi recém-premiado e publicado pela Casa do Psicólogo, pela editora da Universidade Federal de Goiás, Os Bobos em Goiás, que é também um trabalho bastante valioso que mereceria que vocês dispensassem um tempo para a leitura dele. Em relação ao que temos para continuar hoje, eu queria retomar algumas observações que acontecimentos dessa semana reafirmaram a importância do que estava sendo articulado. Vocês lembram que eu fiz um comentário sobre o grupo Estado Islâmico a partir da apresentação de pacientes do homem que tinha esse desejo de acabar com as mulheres, né? E eu me perguntei como é que isso poderia ser situado para além de uma facilidade diagnóstica de afirmar que, no fundo, todos querem a destruição das mulheres, assim como um comentário um tanto quanto desprovido de fundamento. Foi também, por coincidência, nessa semana, nós pudemos assistir uma entrevista com 3 especialistas em Oriente Médio no Globo News, onde foi reafirmada aquela mesma questão que vinha sendo abordada aqui, em relação à incurabilidade, pelo menos durante um tempo que não será pequeno, da presença desse grupo. E eu gostaria, então, de poder retomar algo que eu falei aqui, mas pelo que eu pude escutar pelos ecos, ficou um pouco turvo. Eu disse que a questão desse homem lá da apresentação de pacientes, um dos núcleos dominantes do delírio dele era exatamente o ódio dirigido às mulheres, na medida em que as mulheres eram, notadamente desde a mãe dele, alguém que promovia a desestabilização da sua posição ou identidade sexual. Posição ou identidade, entenda-se que, no caso dele, a posição e a identidade se confundem, já que a identidade sexual ela é sempre dada socialmente, é um atributo social. E, no caso dele, ele se cola nesse atributo sexual de ser um homem, não realizando a dialetização do sexo em relação à castração, ele faz comparecer a posição masculina inteiramente sustentada somente através dessa condição imaginária. Daí a instabilidade dessa posição dele, já que ela não é conquistada, ela não passa pelo processo de angústia. E eu procurei mostrar que o problema com as mulheres já se colocava presente desde a relação com a mãe, na medida em que o núcleo do delírio dele se afirmava como sendo uma afirmação de que essa mulher havia usurpado o lugar da mãe dele, uma vez que ela teria interesse somente de se beneficiar das posses dele, além de provocá-lo sexualmente. Daí as diferentes tentativas dele de acabar com a vida dela. Bom, isso me pareceu um momento bastante oportuno para que a gente pudesse, então, refletir sobre essa condição, que foi uma das condições que me levou
a elencar a política e as mulheres como um dos 3 temas orientadores de pesquisa para o Vox, porque não me parece restar muita dúvida de que, na atualidade, cada vez mais a questão da diferença sexual se apresenta como um fator político, seja no sentido mais presente na nossa sociedade, enquanto é uma identificação à imagem de um determinado tipo considerado ideal. Então, ser mulher significa, por exemplo, consumir determinada marca ou se comportar de determinada forma. Tanto quanto existe em outros agrupamentos sociais expressões mais violentas em relação às mulheres. E havia me surpreendido muito o fato de que o Estado Islâmico, quando se declarou Estado Islâmico, o primeiro decreto do seu líder espiritual, que se auto-intitula um califa, ou seja, aquele que seria o califa, vem a ser o sujeito que vai dar prosseguimento à tradição do Maomé. E nunca é autoproclamado, é sempre indicado. E havia me chamado muita atenção o fato desse sujeito ter colocado como condição a extirpação do clítoris de 4 milhões de mulheres. E, por outro lado, ter mandado colocar muro nas praças públicas onde as mulheres frequentavam as suas atividades de lazer. Então, havendo um instituto como o nosso, que tem essa ligação entre política e mulheres, me interessava interrogar sobre isso, até porque o decreto desse sujeito faz a ligação entre os 3 termos, mulheres, política e psicose. Mas por que eu pude afirmar isso, né? Uma coisa eu falei o ódio à mulher, que pode ser verificado na apresentação de pacientes e isolado no delírio desse paciente. Outra coisa é o laço social que é promovido e que tem como objetivo aquilo que era o delírio do paciente. Como é que passa de um lado para o outro? E aqui vocês já podem notar o sentido que é conferido à política desde a psicanálise. Que não é muito fácil de perceber, já que na nossa época e também no nosso meio, o sentido da política tende a se confundir com o sentido da política tal como ele é praticado na polis. Então, por exemplo, o interesse sobre as eleições, a defesa de valores considerados mais avançados, né? A defesa da importância da democracia, tudo isso são valores universais que são sustentados da polis. Não são necessariamente esses mesmos valores e essa mesma direção que se aborda quando se retoma a política pela psicanálise. Eu já falei aqui mais de uma vez que essas discussões, muitas vezes, elas se interpenetram. Quer dizer, não há possibilidade de discutir algumas coisas se não houver, por exemplo, valorização da democracia e do Estado laico. Mas a valorização da democracia e a sustentação do Estado laico não é, digamos assim, a questão mais destacada para uma abordagem da política pela psicanálise. Por quê? Porque também no segmento da política, a particularidade que está em jogo na manifestação do sujeito é aquilo que continua a nos interessar. Por isso que é preciso dar relevo ao fato de que o que o Lacan traz de novo na história da política é que ele introduz a política na direção do tratamento.
como um dos eixos fundamentais que orientam a maneira pela qual o psicanalista sustenta a sua função. Só que essa política definida por ele, não só ela não está sustentada numa referência política no seu valor universal, com essas subdivisões que eu mencionei antes, seja da democracia, seja do Estado laico, né? Mas, antes de mais nada, a política para ele tem a ver exatamente com a dispossessão do ser do psicanalista. Poder não ser. E se vocês notarem bem, essa condição, poder não ser, que ele chama conservar para o psicanalista o lugar do morto, isso vai na contramão dos laços tal como eles são estabelecidos e sustentados socialmente. Bom, por causa disso mesmo, que também me interessava levar adiante essas afirmações que, através da política, tendem a ganhar uma expressão, mas que merecem da nossa parte um certo cuidado. E uma delas, que é muito conhecida, que é essa de que o sujeito do individual é também o sujeito do coletivo, que fundamentalmente isso se encontra apresentado no texto freudiano, por via dos estudos dele sobre a religião, já que ele faz equivaler a neurose obsessiva à religião católica, aos rituais da religião católica. Bem, o que eu chamava a atenção é o fato de que, quando essa ligação do individual com o social, com o coletivo, nós não vamos recuperar o mesmo sujeito. Por quê? Porque no laço social é o sujeito com outros. A particularidade dele está presente, só que ela vai se modalizar de outra forma. E essa modalização da particularidade, ela se exerce, no caso dos grupos fundamentalistas que advêm ao poder, sob a condição de fazer desaparecer tudo aquilo que envolve a problemática da diferença sexual. Considerando que esse desaparecimento não é só um silenciamento, é o extermínio das mulheres. O extermínio desse sujeito que pode provocar exatamente aquela questão que os que acompanharam a apresentação de paciente constataram. O que é que esse sujeito lá da apresentação de pacientes experimentava? Um desaparecimento do seu ser através da colocação em total interrogação, em total abalo da sua identidade sexual, onde ele apoiava a sua existência. Então, é com o objetivo de poder eliminar essa angústia que é vivida, que quando se assume o poder segundo uma determinada ideologia, que a primeira medida que se visa é a retirada de cena da presença das mulheres na sua particularidade, ou seja, na sua condição de mulher. Isso significa o quê? Retirar o reconhecimento dela como um gênero diferente do homem? Não somente, mas fundamentalmente é que ela possa ser barrado nela os efeitos de proliferação do seu gozo, os efeitos que a distinguem no seu gozo. O que se visa nessas medidas é barrar o gozo das mulheres. Bom, e isso se visa por quê? Isso se visa exatamente porque é o gozo das mulheres que vai provocar os homens numa direção
para além do gozo fálico e que vai mostrar a eles que no gozo fálico existe uma limitação. Porque esses regimes são os regimes que intervêm nessa direção tão voraz. Porque eles são sempre organizados segundo a lógica do um. Consequentemente, são sujeitos que não podem perder de vista os objetivos que eles precisam cumprir a qualquer custo. Uma das grandes punições que existem em algumas religiões tem a ver exatamente com isso. Por exemplo, quando Ayatollah Khomeini subiu ao poder, ele escreveu um livro chamado Livro Verde. Que vocês compram esse livro, se ainda conseguirem encontrar. O Livro Verde é um livro dedicado aos costumes. E uma das advertências dele tinha a ver com o fato de que os homens não podiam olhar, inclusive, para as estátuas femininas, de maneira sensual ou demonstrando interesses libidinais. Por quê? Porque o interesse dele era que as pessoas olhassem numa direção essa, na qual o sujeito não podia ser desviado nem surpreendido. E é o gozo feminino que vai trazer essa possibilidade do homem se desviar desses objetivos, eu não diria somente da massa, mas eu diria que é o objetivo da adoração, da crença. Porque o gozo feminino ele vem cortar essa dedicação massiva em relação ao cumprimento de alguns objetivos que foram colocados como os objetivos maiores. Isso também, já que nós temos aqui entre nós pessoas que se dedicam a estudar o problema das mulheres, desde a psicanálise, entrar numa problematização dessa também facilita para que se possa entender o gozo de uma forma que está para muito além do prazer sexual no sentido do orgasmo. Já que quando se faz uma análise como essa que eu estou fazendo de forma sucinta, não é propriamente aquilo, a mulher no sentido, ela não desestabiliza somente porque ela é um ser de um gênero diferente ou que pode cativar eroticamente, não. Ela desestabiliza porque ao cativar, ela interroga as identidades sexuais sustentadas de maneira forçada. Então, a maneira que muitos sujeitos encontram de lidar com as mulheres, nesses regimes, por exemplo, é violentando-as ou encobrindo-as. Entramos aí numa problemática do gozo que não é uma problemática que se deve, por exemplo, estabelecer com uma homologia no sentido de os dois serem sinônimos do prazer sexual. Não. Assim como fenômenos como esse deixam bastante evidente, como se encontra também colocado na psicanálise, que a questão dos sexos não vai sem o outro. Então não existe gozo feminino que não passe pela relação com o gozo fálico ou o gozo masculino. Ainda que, como eu já observei aqui, o quadrinho que o Lacan coloca lá no Seminário 20
tende a criar uma certa ilusão de que são lados que se estruturam sem relação. Por isso que um dos desafios do Seminário 20 não é explicar as fórmulas da sexuação, que de certa maneira elas são facilmente explicáveis em termos de lógica moderna. O difícil para entender isso é explicar aquele quadro onde ele coloca as setas relacionando um lado com o outro. Ali sim tem muito mais importância. Bem, e também tínhamos começado a entrar no tema da letra a partir do significante, uma vez que eu havia advertido que esse é um tema notadamente da orientação lacaniana, já que é um problema, é um conceito, mais do que um problema, é um conceito que o Lacan retira do Freud através da releitura que ele realiza sobre a obra freudiana. Ainda que, se nós quiséssemos apenas apreender literalmente o conceito de letra, nós os encontramos essas letras na obra freudiana. Encontramos lá os gráficos que existem na interpretação dos sonhos, que existem no texto do projeto. Encontramos as letras que são depositadas no bloco mágico, considerando que esses são os 3 textos maiores de referência em Freud para abordar a questão da letra, né? De uma maneira muito convergente, nós vamos ter aqui no dia 20 uma apresentação da nossa colega Dominique Fingerman, onde ela vai falar sobre Marguerite Duras e a prática da letra. Eu digo convergente porque, lendo os textos que ela escreveu sobre essa questão, eu pude notar que aquilo que nós estamos encaminhando aqui está estritamente ao lado do que ela vem elaborando a partir da obra da Marguerite Duras. Eu aproveito já para que vocês, aqueles que tiverem interesse em acompanhar a apresentação da Dominique, que solicitem, enviem e-mail para o Vox solicitando os textos que ela enviou. São 3 textos e todos 3 abordam a presença da letra e a obra da Marguerite Duras. Nem todos, acredito que nem todos tenham conhecimento da obra da Marguerite Duras, então um dos textos ele conta bastante da obra dela. Vai ser uma oportunidade também de poder se valer de mais elementos sobre a obra dessa escritora notável, né? Bom, eu me vali para começar a introduzir o problema da letra e de que forma nós precisamos nos haver com o sentido da voz em psicanálise, né? Já que a voz, no sentido do significante, a voz que vem pelo significante é a voz que se coloca do lado do outro, já que toda a abordagem da voz no nosso campo nunca se confunde somente com o elemento sonoro, ou seja, a capacidade fonatória que um sujeito adquire de poder emitir sons e ser reconhecido como voz. Por isso também que desde o início nós fazemos objeção ao abordar a voz em relação a essa expressão de voz própria. Há
há uma certa objeção a assimilar essa expressão, porque ainda que se possa entender voz própria no sentido de equivaler voz própria com particularidade, ainda assim a voz só é possível de surgir a partir do momento da relação do sujeito com o outro. Em particular, a voz surge quando o sujeito realiza uma operação de significação ou de nova versão daquilo que vem do outro. É por causa disso mesmo que se justifica que Lacan tenha colocado no patamar do grafo do desejo, do lado do outro, voz, e a operação de significação primeira, produzindo o efeito de sujeito e sendo, por consequência, a condição de advento de voz do lado do sujeito. Quer dizer, é mediante a significação que ele dá àquilo que vem pelo outro que ele comparece como sujeito enquanto voz. Mas isso estamos na referência da voz pelo significante, onde uma série de desdobramentos dessa acepção nós já estudamos. Agora, desdobrando a condição do significante que vem pela psicanálise, em particular da leitura lacaniana, e da sua inexorável relação de determinação com a presença da letra enquanto seu fundamento, é que faz sentido avançar em relação ao que significa letra. E eu afirmei aqui que existe um conceito que é necessário para poder entender o que seja a letra, que é o conceito de privação. Mais uma vez, eu estou insistindo na direção de não ficar detido nessas fórmulas clássicas do tipo, que são verdadeiras. Significante no simbólico e letra no real. Mas por que existe necessidade do conceito de privação para poder esclarecer a noção de letra? Se há necessidade de se valer do conceito de privação, é porque a letra entra na dialética do objeto, das relações de objeto. Afinal de contas, é no seminário das relações de objeto que Lacan vai elencar esses três termos: abstração, privação e frustração. E quando nós falamos de privação na psicanálise, nós falamos da privação real de um objeto simbólico. E aqui já entramos num problema. Porque como pode haver privação real de um objeto simbólico lá onde nada falta? Porque entendam, quando o menino e a menina se interrogam sobre o sexo, eles têm aquela versão de que ou vai crescer ou a menina foi punida e foi cortada. Mas a verdade é que lá no real nada falta. Por isso que esse conceito de privação real de um objeto simbólico, ele não é inteligível a partir da dialética que Freud apresentou para situar a estruturação do sujeito junto ao Édipo castração. Então, como entender isso? Em primeiro lugar, se há privação, isso significa que o sujeito se
se pergunta por alguma coisa que ele vê em diferença com o outro e que essa pergunta é decisiva para ele poder estruturar a dialética dele, que posteriormente será a da castração. Então vamos partir do princípio que essa privação real é um elemento que dispara a partir da visão dos sexos diferenciados na anatomia corporal. Mesmo que lá nada falte, há uma interpretação de que falta. Mas há uma interpretação de que falta por quê? Porque a primeira condição do sujeito se perguntar sobre o próprio sexo é pelo imaginário do corpo. É pelo imaginário do corpo somado a uma premissa que é fundante nele. Qual é a premissa que é fundante? É que todos têm falo. Por isso, há a suposição de que a mãe é fálica. Então, o primeiro elemento que vai introduzir essa dissonância no imaginário vai ser a anatomia corporal. Onde um dos sexos vai se sentir privado. Vai se sentir privado porque, para ele poder se perguntar sobre o próprio sexo, isso só acontece na medida em que o sexo é fundamentalmente dialética sexual. Ou seja, dizer que há dialética sexual é afirmar que ninguém se pergunta sobre o próprio sexo que não seja na referência do outro que é diferente. Então, se tem um que tem alguma coisa, que tem o pênis, tem o outro que vai se sentir privado. Que a privação, ela é uma constatação daquilo que se vê de maneira dessemelhante. Mas notem que coisa curiosa. O sujeito se considera privado de um objeto simbólico. Privado no real de um objeto simbólico. Esse objeto simbólico, que é o falo, organiza a visão dele. Só por causa disso, que quando ele vai olhar, ele estranha, porque ele está esperando que os dois sejam iguais. Mas ele está esperando que os dois sejam iguais por quê? Porque ele nasce marcado por essa premissa universal do falo. Que é o que orienta o seu olhar. Então, quando ele se depara com anatomia diferenciada, ele tem o primeiro choque. Ele se vê privado, no real, de um objeto que simbolicamente o move no sentido da sua busca, da sua visão, da anatomia que ele espera encontrar igual no outro. Então, de saída, já na Constituição, o sujeito é marcado, e daí o fundamento pela privação para o conceito de letra, o sujeito é marcado no corpo por alguma coisa que falta, que ele identifica na anatomia. Mas ele é marcado, ele é abalado na crença fálica dele, através da anatomia diferenciada.
Então, na verdade, o que a experiência da privação vai trazer é uma marca que já estava colocado na origem, mas que ele passa por cima, que é o fato de haver castração. Quando ele se depara com a privação, o que é ressignificado? É a não totalidade. Essa não totalidade já está colocada lá para ele. Só que ele não tem condição de assimilar isso que não seja passando por essas 3 etapas que Lacan indicou. Então, essa falta está colocada na origem, mas ela vai ser apreendida só depois. Mas se há uma falta que está presente na origem e que é encoberta através dessa suposição fálica, isso significa que o sujeito é marcado por alguma coisa na sua constituição. Eu estou procurando encaminhar nesse é marcado por alguma coisa na sua constituição o conceito de letra. Por quê? Porque vai ser a partir desse é marcado por alguma coisa na sua constituição, que depois vai ser ressignificada, esse movimento posterior, que vai se valer da dialética do imaginário, que vai se valer da relação com a mãe, que o sujeito vai apoiar o quê? O seu esquema de significação. Ou seja, ele vai se valer posteriormente do significante, apoiado primeiramente nessa condição da letra que origina, que move, que dá partida aquilo que depois vai ser significado como castração. Há uma castração originária? Há uma castração originária, só que ninguém parte dela. Não existe ninguém que nasça assentindo a condição de castrado. Mas ela está colocada lá. E o sujeito vai vir a se dar conta disso que está colocado lá na origem, pelo significante, por via da dialética édipo-castração. Mas esse furo que está lá na origem, ele vai ser apreendido no conjunto das significações posteriormente de maneira parcial. Porque essa letra, essa condição de haver um furo, isso está fora do sistema de significação. Isso é o que vai dar suporte para que haja significação posteriormente. De maneira a facilitar isso, eu dei aqui o exemplo lá do esquema freudiano, onde existem as marcas que posteriormente vão engendrar um circuito da significação. Mas que as marcas por si só não dizem nada. Retomem o esquema freudiano da memória. Quando Freud fala das marcas que vêm do exterior e que, tal como no bloco mágico, se depositam sobre a tela que fica embaixo da superfície sobre a qual vai se inscrever. Essas marcas, por si mesmas, elas não constituem significação nenhuma, mas elas vão ser o suporte para o significante se depositar posteriormente, realizando significação. E como o significante vai fazer isso? Ele vai fazer isso a partir da dialética édipo-castração. Porque o sujeito que vai lá
para conferir que no outro está faltando alguma coisa que ele tem, isso significa que ele está movido por uma premissa. Essa cegueira que é constitutiva a todos nós. Essa premissa, ele só tem condição de sustentá-la como forma de atualizar isso que nele ele não tem outro meio de acesso, que é a castração da origem dele. Ele só pode aceder a ela assim. Mas essa castração da origem é o que marca ele como tendo um furo na sua origem. Outra forma de assimilar isso, além dos exemplos freudianos. Um dos autores que trabalha com isso mais proximamente, que é o Alain de Dievaio, que ele procura mostrar o quê? Não somente que nós nos pensamos através do outro, mas que a presença, a forma de presença do outro determina as condições de advento do sujeito. Bem, mas por que essa forma da presença do outro, isso deve ser entendido como alguma coisa concreta, como um objeto empírico? Não, isso é sempre entendido a partir da referência do desejo que vem desse outro. Então, essas marcas são as expressões do desejo do outro dirigido ao sujeito. Não considerem que esse tal sistema percepção-consciência que Freud tanto procura explicar no texto do projeto, ele tem na leitura lacaniana a mesma acepção. Não é a mesma acepção por quê? Porque Freud aí está detido na constituição do aparelho psíquico no sentido da existência de um outro material imprimindo marcas sobre o sujeito. Então Freud diz, bom, aquilo que entra pela percepção não é necessariamente aquilo que se arquiva na memória. Mas o que eu estou dizendo para vocês é outra coisa. Prescindam do referente e considerem que aquilo que marca o advento de um sujeito, antes ainda, é o desejo que vem do outro. E o desejo que vem do outro pode se fazer constar pela presença do outro, assim como pela ausência dele. E ele pode se fazer constar pela presença como? Muito antes do sujeito vir ao mundo. Por isso que o sujeito começa a ser contado antes do nascimento. E essa forma pela qual ele é contado antes do nascimento, pelo desejo do outro, se nós quisermos ser rigorosos, né, está na dependência da relação desse outro com aquele que lhe constituiu. Por isso que nas jornadas sobre relação mãe e filha, era decisivo entender que a chamada loucura feminina ou a relação mãe e filha não vai sem a relação que a mãe manteve com a avó, com a própria mãe. Entendam o seguinte, isso não infinitiza. Então eu tenho que entender até quando nasceu a primeira mulher na face da Terra, não é um raciocínio assim. Por quê? Porque os efeitos de desejo se recolhem sempre entre as 3 gerações.
Porque entre as 3 gerações da filha, da mãe e da avó, quando nós nos debruçamos sobre essa questão, é que nós temos exatamente a maneira pela qual cada uma, tendo se resolvido, tendo decidido a posição com desejo, vai produzir os efeitos sobre a outra, de maneira que essa decida a forma pela qual ela vai intervir no desejo da filha. Então isso não é de tão longe assim. São sempre 3 gerações. Bem, eu chamava atenção nessa época para o fato de que é necessário então entender as 3 gerações. Então eu posso ser marcado por alguma coisa que eu não vivi com a minha mãe, mas ela viveu com a mãe dela. Mas como eu posso ser marcado por isso? Sim, na relação que minha mãe estabelece com a presença do desejo em mim, é certo. Mas isso não tem nada a ver com as coisas que ela me falou, com as coisas que ela me interpretou, com as coisas que ela me concedeu. Isso está antes dela. É nesse sentido do antes dela, antes do sujeito. Digamos aqui, entre aspas, antes do significante no sentido de ser o fundamento, a base material do significante, onde o significante depois vai se apoiar pela dialética do édipo-castração, que nós vamos encontrar esse conceito de letra. E que, como eu havia afirmado antes, um dos autores que procura melhor explorar isso é o Didier Vaio, quando ele tanto insiste nessa condição em que é preciso ler o nascimento do sujeito, não só antes dele vir ao mundo, mas pelos traços que o desejo do outro deixam visíveis, deixam como marca antes do seu nascimento. E esses traços são deixados antes do nascimento como? Eu dei alguns exemplos bem tangíveis aqui. A maneira, por exemplo, como a mãe dispensa cuidados à sua gravidez. A forma como ela procura se dedicar ou não em termos de cuidados em relação ao feto. Tudo isso são marcas que vão ficando ali depositadas sobre o corpo do sujeito, onde depois haverá de se implantar o significante, quando esse sujeito vier ao mundo propriamente. Uma coisa são as interpretações dadas ao sujeito que vai vir ao mundo. Eu quero que ele seja homem, eu quero que ele seja mulher, eu quero que ele seja psicanalista, eu quero que ele seja mecânico. Mas essas interpretações, elas só vão ter atualidade na medida em que existe um serzinho ali. Eu posso querer isso, mas a eficácia do significante só se produz quando há corpo. Sem corpo, não há eficácia do significante. Mas quando não há corpo, ainda há letra. Há letra por quê? Porque há marca daquilo que vem do outro. São essas marcas que eu falei que são deixadas sobre o corpo da mulher, na relação com o feto. Mas se isso é o fundamento onde vai se sustentar o significante, se isso é, a letra é
essa base, como diz o Lacan, esse fundamento material do significante, como é uma das definições príncipes dele, né? Isso significa que o fundamento do significante é real. Dizer que o fundamento do significante é real significa o quê? Significa que o fundamento, o significante, por exemplo, por si mesmo, em si mesmo, não significa nada. Que ele só conquista a condição de produzir significação uma vez que se instala a cadeia significante. E a cadeia significante, como eu disse, ela se instala, ela só tem eficácia uma vez que há corpo. Isso é tão importante no sentido dos fundamentos do inconsciente, da presença da voz no inconsciente, porque o que eu estou dizendo aqui quando eu estou trazendo o fundamento do significante pela letra e mostrando que essa letra ela é marca do outro, mas essa marca ela é também voz. Só que uma outra voz, que não tem nada a ver com a voz que faz equivaler o outro com a voz no grafo do desejo. Aqui estamos entrando num outro domínio da voz. Domínio esse da voz que fez com que Lacan, num texto, que por coincidência é um dos textos que foram elencados pela Dominique na sua pesquisa, que é o texto que vocês encontram no outros escritos, que se chama Homenagem a Marguerite Duras pelo arrebatamento de Loevestein. Página 191. Esse texto é um dos textos considerados fundamentais sobre a questão da letra, porque nele Lacan vai fazer uma afirmação onde ele conecta letra e inconsciente, que é o que eu estou procurando fazer hoje aqui com vocês. Ele vai dizer o seguinte: ele vai falar dessa solidariedade entre letra e inconsciente, essa convergência. A frase é a seguinte: a prática da letra converge com o uso do inconsciente. E nesse texto, ele procura, em prosseguimento dessa frase, ele vai afirmar que ela converge com o uso do inconsciente. E isso é o que ele vai procurar dar testemunho através da análise que ele vai fazer da obra da Marguerite Duras. Ele pega essa obra para mostrar de que maneira há uma convergência da letra com o uso do inconsciente. Quando eu digo que a dimensão da letra, ela não se coloca em evidência no sentido de promover significação, mas sim como marca a partir de onde vai se apoiar o significante, e insisto nessa frase aqui, dessa convergência da letra com o uso do inconsciente. Como entender essa frase do Lacan quando eu digo que a letra, em concordância doutrina, se coloca do lado do real e, consequentemente, ela não
ela, como letra, não produz nenhuma significação. Ela não significa, tal como significante, não significa nada. Menos ainda do que o significante, porque ela é somente sustentação, apoio, marca. Isso que Lacan, quando se refere à letra, fala de inscrição. Quando é que nós apreendemos a presença da letra, por exemplo, numa obra literária? Porque Dominique pode vir aqui nos falar sobre a prática da letra na obra de uma autora? É quando se vai na direção do sentido ao sem sentido. Essa é a visada da prática da letra. E é exatamente esse trabalho de deciframento que o Lacan vai procurar estabelecer em relação ao episódio que acontece com a LOL, em que ela é tomada de surpresa, em que o seu noivo, ela perde o noivo numa festa, e o Lacan vai fazer todo um trabalho de interpretação, digamos assim, interpretação entre aspas, porque na verdade ele vai trabalhar diferentes equívocos, assonâncias. Ele não vai pegar a história propriamente dita. Ele vai pegar momentos em que a princípio são sem sentido, para situar por que isso acontece. E por que isso acontece na obra da Marguerite Duras e nesse livro em particular. Bom, então quando temos a visada da letra, nós temos a visada do significante em direção ao real. Já que a cadeia significante, ela é condição da emergência do sentido. Então, se nós estamos tomados pela cadeia simbólica do significante, nós somos seres de sentido. Ainda que o significante tenha essa competência de promover em nós, como já vimos aqui em diferentes ocasiões, nos 2 últimos seminários eu insisti muito sobre isso, a emergência do significante como sem sentido. A emergência do significante no sentido de que há uma total quebra da articulação da cadeia que vinha sendo sustentada. Mas o significante só pode emergir como sem sentido na cadeia do discurso exatamente porque, sendo o fundamento dele o real da letra, isso significa que a nossa linguagem não é sustentada somente numa condição de significante pelo simbólico, mas sim também de real da letra. Por isso, nós podemos afirmar que a nossa concepção de linguagem é uma concepção de linguagem que implica a ausência de um significante, que é uma outra forma de dizer da presença do real. Ou seja, ali há uma falta no simbólico. Porque no real, de fato, não falta nada. Vai faltar para o simbólico. Então, quando nós estamos nos dirigindo, se num primeiro momento, ao abordar a voz
por essa emergência do significante na cadeia do discurso, eu pude dizer que existe uma voz do dito e uma voz do dizer, e que a voz do dito é a voz da discursividade corrente, enquanto que a voz do dizer é a voz da ruptura. É a voz que nomeia o título do texto do Lacan. É a voz que deixa aturdito. É sempre uma exclamação, sempre uma surpresa, uma interjeição. Agora, quando nós caminhamos na direção da letra, principalmente se apoiando nessa condição que Lacan vai sustentar aqui nesse texto, de que há isso que ele chama uma convergência da letra com o uso do inconsciente, é para poder introduzir essa ideia de que a prática da letra não tem a ver somente com criação de um significado novo. Isso é a prática do significante, que permite a criação de um significado novo. Então, vocês estão falando. O discurso se quebra, o discurso se interrompe. Ali, a partir da interpelação do analista, há a possibilidade de surgir um sentido novo. Mas o que ele está falando aqui é outra coisa, ele não está falando de sentido novo. Se há convergência da letra com o inconsciente, é porque a voz que há de surgir considerando o fundamento do significante pela letra é uma voz inédita, não é um novo significado, não é uma nova versão do mesmo. E essa voz inédita, considere-se que isso, por um lado, não se confunde com a condição de dar um novo significado àquilo que ou se sabia ou que se desconhecia. Mas ela participa da emergência do sujeito num outro lugar em relação ao seu fantasma. Eu não tenho dúvida que isso que eu estou trazendo é difícil, até porque isso não vai ser apresentado de uma única vez, né? Então eu vou trazer exemplos. Existe na mitologia, e foi muito... A psicanálise se valeu muito disso, que é a relação do homem com a esfinge, né? Vamos pegar o enigma que a esfinge apresenta para o Édipo. Uma coisa é o enigma. Outra coisa é a maneira como se responde a ele. Então, a esfinge coloca a célebre questão para o Édipo em relação àquele ser que, primeiramente, anda de 4, depois anda apoiado em 2, depois anda apoiado em 3.
E Édipo responde: é o homem. O Lacan chega até a brincar com isso. Ele diz: podia ter dito que era o meu quadrípode, lá dos discursos. Porque dizer que é o homem é responder pelo sentido. É uma resposta, de certa maneira, bem sucedida. Sim, é o homem que nasce apoiado em 4, depois em 2 pernas, e depois em 3, considerando a bengala. Mas, na verdade, se considerarmos que é o homem, isso só tem valor de resposta inédita no sentido que eu estou procurando dar relevo aqui, a presença do real no significante. O homem só teria valor de enigma se nós pudéssemos considerar que nós não sabemos o que é um homem. Porque quando vocês respondem é um homem, vocês consideram que vocês sabem o que é um homem. Um homem, por exemplo, é aquele que quando nasce se apoia em 4, depois em 2, depois em 3. Isso é um homem. Mas isso é um homem? Será que o que está em jogo na questão da esfinge não é justamente o elemento irrepresentável, irrespondível? Ou seja, esse irrespondível, esse irrepresentável com o qual Édipo vai ter que se haver. Que ele desconhece inteiramente aquilo que habita nele, que é o quê? Que é o inconsciente. A ficção científica, em particular os filmes de terror, trouxeram muito essa dimensão do real no homem, que aqui nós estamos aproximando pelo conceito de letra. Por exemplo, através das contaminações, em que de repente o sujeito vira um monstro. A condição de perda integral da humanidade. Em contrapartida, quando Lacan vai na direção de insistir no sentido da letra, não somente ele não está mais visando a importância da voz do sujeito como uma outra versão àquilo que vem do outro. O que ele está procurando com isso é reduzir o outro a praticamente a zero. Ou seja, essa condição a partir de onde o sujeito vai surgir com uma resposta inédita e não com uma nova versão. É nesse momento que nós podemos falar, então, com mais legitimidade de voz própria. É quando, a partir de uma palavra, de uma condição inventada, uma existência se reorganiza de uma forma nunca antes dada. É quando o sujeito, portanto, prescinde de tudo aquilo que é o significado que ele poderia atribuir ao que vem do outro. Mas como que ele pode fazer isso? Ele só pode fazer isso na convergência de uma prática que vai incidir na direção de retirada por inteiro dos significados que a própria análise promove. A análise vai trabalhar na direção contrária àquilo que ela introduziu. Por quê?
Porque ela primeiro trabalha no sentido de promover a separação. Promover a separação tem a ver com o quê? Com permitir que o sujeito se coloque em relação àquilo que vem do outro. Mas, posteriormente, o que ela promove? Ela promove que essa presença do outro seja de tal forma reduzida, de tal forma levada ao seu ponto zero, que agora não se trata mais das versões que ele dá ao que acontece com ele, mas com a posição inédita que ele cria a partir dessa existência que ele esvaziou em relação à presença do outro. Porque se a análise se confundisse somente com dar novas versões exitosas, bem-sucedidas, em relação ao que vem do outro, eu jamais poderia me desvencilhar dos meus pais, por exemplo. O máximo que eu conquistaria seria a possibilidade de fazer alguma coisa de diferente com o que eles me transmitiram, que já é um trabalho simbólico bastante avançado. Mas o que está em jogo não é somente fazer diferente do que eles fizeram, é cumprir o mandamento bíblico de poder matar teu pai e tua mãe. E matar teu pai e tua mãe não tem a ver somente com fazer diferente do que meus pais fizeram. Mas tem a ver com o que alguns autores chamam de reinvenção da vida. Conseguem perceber que nessa condição de reinvenção, para onde a psicanálise leva? Ela implica necessariamente uma outra acepção da voz, porque uma coisa é a voz que responde ao outro pela sua condição de fazer emergir o sujeito. E essa voz se atualiza pelo dizer, uma vez que ela faz que um sujeito compareça enquanto aturdito. Outra coisa é, depois desse trabalho de redução, o sujeito chegar a um ponto de zerificação do sentido, aonde ele se aproxima da letra através da introdução de um novo significante, nesse momento de esvaziamento absoluto do sentido. Então aí, vocês têm o surgimento de uma nova voz, que não é mais somente uma outra voz em relação à voz do outro, mas de uma nova voz que agora se estabelece por ter esvaziado inteiramente, entre aspas, aquilo que eu herdei. Poder não somente dar uma nova versão ao que eu herdei, mas reinventar o que eu herdei. E no que eu reinvento, eu não tenho mais como reencontrar os traços que foram deixados pelo significante do outro em relação à minha vida. No máximo, eu posso dizer, isso aqui me lembra tal coisa, mas eu não tenho mais como articular com o outro. Só que isso não se faz sem o trabalho de esvaziamento, que é o trabalho de decantação do sentido promovido pelo significante. Então, se a prática da letra é convergente ao uso do inconsciente, como diz o Lacan, é porque a prática da letra leva na direção do sem sentido. E se a prática da letra leva na direção do sem sentido,
é porque o que está em jogo aí é o advento de uma voz que não está mais colocada num comprometimento com a significação daquilo que o sujeito recebe do outro. Então, isso envolve necessariamente uma outra acepção da voz. Nós não estamos mais na acepção sujeito, outro e voz. Nós estamos na acepção de letra e voz. Não é porque exista voz na letra, mas porque a sustentação para que exista voz tem como seu fundamento a letra, que por sua vez é o fundamento do inconsciente. Tanto em Freud quanto em Lacan. Agora vejam que coisa curiosa. Que horas são? Vou terminar com essa curiosidade que vai ser objeto do nosso próximo seminário. Nós temos visões muito equivocadas em relação a sermos seres de linguagem. Então, é como se todos que foram criados num determinado ambiente familiar e que tiveram acesso ao domínio com maior ou menor competência das habilidades linguísticas tivesse possibilidade de manter isso. Entenda, não estou aqui entrando no campo do surdo-mudo, mas vou entrar num outro campo aqui, que é para poder dar um outro tipo de realce a esse tema, porque o objeto do seminário não vai ser o tema da letra, mas vai ser a articulação do tema da voz com a letra. Consideremos esse sujeito que foi objeto de dedicação do Jean Itard, que é o Vitor, e que eu recomendaria que vocês comprassem um livro que se chama A Educação de um Selvagem, editora Cortez. Bom, por que o Vitor nos interessa diferentemente do que interessou para aqueles que escreveram os textos dessa coletânea? Já que essa coletânea aqui, onde o texto foi apresentado em português, foram textos fundamentalmente baseados numa crítica à pedagogia. Já que o Jean Itard, discípulo de Pinel, ele é considerado o precursor da educação dos surdos-mudos. Inclusive, depois trabalhou até o final da vida dele num hospital para surdo-mudo. E ele começa a utilizar de um método pedagógico bastante nocivo aos nossos olhos de hoje. Foi nessa perspectiva que os textos dessa coletânea foram. Não é nessa direção que eu pretendo caminhar. Eu vou colocar uma primeira questão que é a seguinte. O menino lobo, ele foi encontrado aos 5 anos de idade. Ele foi abandonado aos 5 anos de idade. Estima-se que tenha sido entre 4 e 5 anos de idade. Ele foi encontrado quando ele tinha 12 anos. Passou 7 anos na selva. Morreu aos 40. Nunca articulou nenhuma frase. Articulava monossílabos. Ou seja, falava por monossílabos.
Tinha uma certa competência instrumental das funções, por exemplo, sabia sentar na mesa, sabia se vestir. Mas uma coisa que chamou a atenção do Ittar é que ele escutava. Primeiramente, o Ittar achou que o Vitor não escutava, mas o Vitor escutava. Tanto é que ele fala, o Ittar diz, não, se trata de um caso de surdo-mudo. Depois ele muda a posição dele no decorrer do texto. Ele vai dizer que é só um mudo. Mas é estranho que seja só um mudo se ele articulava alguns sons. Mas mais do que isso, como que se pode entender que um sujeito tenha sido deixado aos 4, 5 anos com uma certa competência da linguagem e que depois, quando ele seja encontrado, ele praticamente não tenha mais possibilidade, né, de responder a nenhum estímulo humano, no sentido da linguagem, né? Algumas pessoas procuraram afirmar que o que matou o Vitor foi o retorno à civilização. O choque da linguagem de novo sobre ele, o choque do discurso, o choque da insistência do Ittar sobre ele. Tanto é que o Vitor, ele tinha... É muito bonita essa história, porque o Ittar vai chamar ele de Vitor, porque ele percebe que num determinado momento, ele até então era chamado de menino selvagem. Num determinado momento em que estão os homens conversando perto do menino, e ele nota que o menino se vira a todo momento em que uma das pessoas presentes fala, ó, brincando. E aquilo chama a atenção do Vitor. E aí, nesse momento, o Ittar vai nomear o menino como Vitor pelo fato dele responder ao ó. E o nome mais próximo que ele encontra é Vitor. Bom, o caso do Vitor, ele interroga exatamente essa consistência da linguagem. Mas mais do que além de interrogar essa consistência da linguagem, porque afinal de contas nós não temos a história, mas alguém que foi abandonado aos 5 anos de idade, que tinha um corte no pescoço, produzido por uma faca, com o objetivo de fazer sangrar para que os animais devorassem, não deve ter sido muito bem acolhido na família, né? Isso é o mínimo que se pode concluir. Consequentemente, não se deve intuir também que esse menino recebeu lá um investimento de linguagem muito significativo sobre ele. Mas a verdade é que ele sabia discriminar algumas coisas e emitia alguns sons inteligíveis. Como é que se perde a fala? Por que se perde a fala e se conserva a voz? Porque o Vitor, ele é a expressão disso. A voz se manteve, a fala não. Qual é o tipo de curto-circuito que se pode intuir a partir dessa investigação da letra e do significante que produza um tipo de resultado como esse que se recolheu no menino lobo sem imediatamente se apoiar na condição de surdo-mudo, que para o próprio investigador isso não se sustentava? Isso são formas de fazer avançar essa pesquisa sobre a letra e a sua relação, a sua determinação na relação com a voz e com a fala, assim como poder se interrogar por que no Vitor foram
os monossílabos que permaneceram e ele não pôde articular nenhuma frase. Isso nós não precisamos ter a história clínica. A nossa pesquisa minimamente nos permite indicar algumas aproximações com essa questão e produzir um tipo de elaboração bem diferente daquela que foi produzida pelos autores que se dedicaram a poder centrar a questão no método pedagógico. Eu vou deixar em suspenso isso para vocês, vou pedir a gentileza de vocês hoje nós interrompermos sem as questões, porque eu estou bastante cansado hoje.